Olá, eu sou o pastor Norberto Félix de Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com todos vocês. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria primeiro de agradecer a você que tem assistido nossos vídeos, pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal que faça a sua inscrição e também acione o sininho, não deixe de colocar um like, compartilhe com seus amigos, tá bom? É muito bom saber que você está aí. Inclusive, também é bom você interagir, certo? Além de compartilhar, interagir, colocar o seu comentário para que o canal cresça, né? Porque aí nós poderemos levar a palavra de Deus para outras pessoas. O assunto que nós iremos falar é o aperfeiçoamento do caráter cristão. O nosso tema é a necessidade da restauração da formação do caráter. Aqui nós iremos ver por que todo cristão, em especial, deve entender a necessidade de passar pelo processo da restauração da formação do seu caráter. O texto bíblico que nós tomaremos como texto base será o livro de aos Romanos, né? Capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Podemos ler agora, leiamos o texto sagrado para que nós possamos falar em poucas palavras, de forma bem sucinta, acerca deste tema tão importante que é o aperfeiçoamento do caráter cristão. É um tema que nós abordaremos a necessidade da restauração da formação do caráter. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo do 18 ao 21, que diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí então o texto base, né? O texto bíblico que nós estamos tomando como referência, né? Aqui o apóstolo São Paulo está nos mostrando a necessidade. Por que que ele mostra a necessidade da restauração da formação do caráter? Justamente porque nós vivemos como um ser humano, como homem natural, né? Temos e possuímos a velha natureza. E o apóstolo está dizendo que assim como por uma só ofensa, né, veio juízo sobre todos os homens para condenação. Observem que aqui o apóstolo está se referindo à situação de Adão e Eva, porque o pecado entrou no mundo através de um homem, mas a graça também entrou e superabundou através de Jesus Cristo. Então, assim como o pecado entrou, reinou, dominou através de Adão, também a graça superabundou, né? Isso quer dizer que a graça superou, ultrapassou, né, o poder do pecado. A graça veio para mudar os homens. E nós vemos aqui que, assim como pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, é o que o apóstolo fala aqui, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, nós vemos aqui que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando Adão pecou, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que era contrário à palavra, contrário à vontade de Deus, ele estragou o plano, ele estragou tudo. Mas, inclusive, nós sabemos que Adão ali teve o seu caráter corrompido. A corrupção dominou a vida de Adão. E, por consequência disto, todos nós sofremos a mesma situação. Mas
através do Senhor Jesus, nós alcançamos a graça. E é aí que vem a restauração do caráter. E nós sabemos também que quando Adão pecou, ele desobedeceu a Deus. E por isso nós trazemos conosco essa natureza corrupta, essa natureza pecaminosa, que o tempo todo luta dentro de nós para nos fazer desobedecer à vontade de Deus. Porque toda vez que o ser humano desobedece à vontade de Deus, ele alegra Satanás. É isso que o diabo faz o tempo todo, 24 horas no tempo, 24 horas no ar. Ele luta para que você desobedeçamos a Deus, pequemos contra Deus, para que ele, Satanás, se alegre. Então, a única forma de Satanás se alegrar é justamente quando ele vê o homem cometendo algum pecado. Este tema, a necessidade da restauração da formação do caráter, tem um objetivo. Qual o objetivo? Indicar o crescimento e progresso na vida cristã. Quando você entende o fator restauração da formação do caráter e quando você atende essa necessidade, isto indica o progresso, o crescimento e o progresso na sua vida cristã. Porque nós sabemos que, apesar das falhas que nós cometemos, é possível, sim, é possível que haja um aperfeiçoamento, tanto na teoria como na prática em nossa vida. Sabemos que falhas são inevitáveis, as falhas acontecem, mas, apesar disto, é possível haver, sim, um aperfeiçoamento em nossa vida, tanto no aspecto teórico, como também no aspecto prático. Quando nós entendemos esta necessidade de restauração da formação do nosso caráter, por que eu preciso passar por esta restauração? Porque o meu caráter foi estragado em Adão. E quando eu compreendo isto e entendo que, assim como o caráter do homem foi estragado em Adão, este caráter foi transformado, pode ser transformado em Cristo Jesus. Aquela pessoa mais corrupta que você vê, aquela pessoa mais pecaminosa que você já encontrou, ela pode ser transformada se ela entender a necessidade da restauração, da formação do seu caráter e entender também que, por meio de Cristo e da sua palavra, do seu evangelho, isto é possível. Então, nós podemos observar que a restauração da formação do caráter é importante porque ele nos traz benefícios. E quais são os benefícios deste aperfeiçoamento, desta restauração do caráter cristão? Quando você passa pelo processo da restauração, da formação do caráter, isto traz um aperfeiçoamento na sua vida. E o primeiro benefício desta transformação, desta restauração do caráter, é que este processo divino traz para a sua vida a liberdade para obedecer a Deus. Quando uma pessoa passa pela restauração da formação do caráter, ela agora se torna uma pessoa capacitada pela liberdade que o Espírito Santo lhe dá para obedecer a Deus. Este é o primeiro benefício de 3 benefícios que nós falaremos sobre este aperfeiçoamento que nós alcançamos em nosso caráter por este processo da restauração que Deus realiza na formação desse nosso caráter. Deus vai lá onde o nosso caráter foi formado e transforma, entendeu? Através da sua palavra. E isso nos traz a liberdade para obedecer a Deus. E o que ocorre quando nós obedecemos a Deus? Quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, o que é que acontece? Primeiro, somos livres da opressão. Não somos mais presos pelo cativeiro, incapacidade e corrupção, mas libertos por Cristo. Quando você decide e quando você entende que há uma necessidade desta restauração no seu caráter, e quando você compreende que, por passar por este processo, você começa a obter benefícios, resultados. Primeiro resultado, que a liberdade que você alcança para obedecer a Deus traz na sua vida, é que você deixa de ser uma pessoa oprimida. Você agora se torna uma pessoa livre.
Deus tira você do cativeiro através da transformação do seu caráter, para que você possa, como uma pessoa liberta, obedecer a Cristo. Segundo, quando você alcança a liberdade para obedecer a Deus, quando você obedece a Deus, a partir deste momento, entendemos que a nossa maior liberdade é a oportunidade de nos submeter à vontade de Deus. Você está entendendo como tudo funciona? Primeiro, quando você obedece a Deus, a primeira coisa que acontece é você se torna uma pessoa livre. Aí você já não é mais uma pessoa presa pelo cativeiro, você já não é mais uma pessoa oprimida pelo diabo, você já não é mais uma pessoa incapaz, com aquela incapacidade, cheia de corrupção, você se torna uma pessoa liberta. Segundo, você passa a entender que a maior liberdade é a oportunidade de se submeter à vontade de Deus e encontrar realização na obediência a Ele. Então, quando você tem essa transformação, passa por este processo de transformação do caráter, né? de restauração da formação do seu caráter, você começa a encontrar satisfação, realização em obedecer a Deus. Então, livro de João, no capítulo 14, versículo 15, olha só o que o Senhor Jesus falou para os discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, quando nós passamos por este processo, temos o nosso caráter restaurado, a primeira coisa que acontece, sentimos liberdade para obedecer. Quando obedecemos, nós encontramos realização, satisfação, alegria em obedecer a Deus. Não mais obedeceremos a Deus assim de forma obrigada, com medo de Deus pesar a mão sobre nós. Está cheio de gente pregando por aí. Se você não obedecer, Deus vai cobrar, Deus vai pesar a mão. Mas as coisas não são assim. Deus não quer que você obedeça a Ele com medo de uma consequência pela sua desobediência. Deus não quer que você obedeça a Ele por estar temendo sofrer consequências pela sua desobediência. Mas Deus quer que você obedeça a Ele por amor, por sentir satisfação, realização em lhe obedecer. Segundo, o segundo benefício que nós encontramos quando nós temos o nosso caráter aperfeiçoado é justificação. Quando você entende a importância da restauração, desta formação do seu caráter, do meu caráter, do nosso caráter, que foi estragado lá no pecado de Adão, e por isso hoje nós temos consequência disto, né? Porque continuamos com aquela natureza, sempre desejo de pecar, fazer coisas erradas, natural do ser humano, por isso que nós precisamos da justificação. Quando nós obedecemos a Deus, primeiro temos a liberdade, né? Quando nós obedecemos a Deus, deixamos de ser aquela pessoa oprimida, sobrecarregada, dominada pelo diabo, levada pelos vícios, pelo desejo, aquele desejo sedento do pecado, insaciável, entendeu? Porque a obediência a Deus nos liberta através dessa transformação. Segundo benefício é que nós somos justificados. A justificação é o segundo benefício que a obediência a Deus traz para a nossa vida. É o segundo benefício que o aperfeiçoamento do caráter cristão. Quando uma pessoa ela realmente está aperfeiçoada ou está se aperfeiçoando ao longo dos tempos no seu caráter, porque o caráter cristão, o caráter do homem, precisa ser aperfeiçoado a cada dia. A cada dia nós vamos sentindo a necessidade de nos aperfeiçoar mais. Quando isso acontece, o primeiro fator é liberdade para obedecer. Segundo, justificação. Romanos 8:30, do 30 ao 31, a Bíblia Sagrada fala o seguinte: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Queremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe que quando nós obedecemos a Deus, Ele nos justifica através de Jesus Cristo. As pessoas ficam o tempo todo procurando defeitos. Você pode ver que existem até alguns vídeos por aí, pessoas acusando o outro, buscando falha nas pessoas, para ficar criticando, zombando, desfazendo. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus, Ele o tempo todo, o Senhor Jesus, o tempo todo está procurando nos justificar diante de Deus.
Quando a pessoa cai numa falha, entra numa situação de decadência, não sei, de repente tem alguém assistindo este vídeo e você está vivendo uma situação de decadência, está vivendo uma situação de fraqueza espiritual e tem alguém aí, quem sabe, te condenando, acusando você. Não é assim que Deus faz. Ele o tempo todo busca nos justificar através de Cristo, porque Ele nos escolheu, Ele escolheu você. A primeira coisa que você deve parar para pensar é que Deus escolheu você, certo? E Ele estabeleceu um plano para a sua vida. Então, esse fato de você ter caído nisso, naquilo, de você ter fracassado nisso, naquilo, isso não define o seu futuro. Por que não define? Porque Deus pode restaurar você, entendeu? Pela justificação. Se você buscar de Deus, agora, Deus, eu quero que o Senhor restaure a formação do meu caráter. Eu caí nessa situação e eu preciso de uma transformação. Eu quero me reerguer novamente. Eu quero me reerguer, eu quero me levantar. Eu preciso da tua ajuda. O Senhor Jesus vai te justificar. Por que Ele vai justificar você? Porque Ele escolheu você. Ele te escolheu. Ele não te escolheu para o fracasso, para a ruína. Quem sabe você está vivendo uma situação desse tipo agora. É uma experiência. Simplesmente isto. Tudo na vida é uma experiência. Se eu nunca cair em alguma situação, eu não posso me exaltar, nem posso ficar me aproveitando da situação dos outros. Eu preciso agradecer a Deus, glorificar a Deus por ter me guardado até aqui. Mas eu tenho que entender que se até aqui cheguei, não é porque sou melhor, não é porque eu sou o cara da oração, o homem vigilante, perfeito. Não existe homem perfeito. Esta é a grande realidade, né? Salomão, em uma das suas orações, quando ele estava orando, quando estava dedicando o templo a Deus, uma das frases que ele citou foi: Senhor, quando algum dos teus filhos estiverem orando em direção a esta casa, onde quer que eles estiverem, e eles houverem cometido pecado contra ti, perdoa, Senhor, porque não há homem que não peque. Então essa questão de ficar aí pegando o pecado dos outros, jogando para lá e para cá, isso não resolve. Tá entendendo? Então, por quê? Porque não é assim que Deus age com a gente. Deus, ele traz a justificação. E qualquer um de nós estamos sujeitos a qualquer situação e a qualquer momento. Então, devemos nos firmar sempre de que a formação do nosso caráter, o que nos mantém de pé, é a graça e a misericórdia de Deus. E nós pararmos para tentarmos. É por isso que é importante conhecermos esses detalhes. Por isso que o apóstolo diz assim, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, talvez determinadas situações ocorrem e, de repente, você está entendendo? Alguém pode levantar contra você, uma situação assim, porque isso e aquilo, mas você tem que acreditar que Deus pode sim restaurar você, Deus pode justificar seus pecados, até porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a qualquer momento cair em alguma situação. E o terceiro benefício para nós encerrarmos aqui o nosso vídeo de hoje é a santificação. Quando você sente o desejo de aperfeiçoar o seu caráter, quando você reconhece a necessidade da restauração, da formação do seu caráter, que é um dos fatores muito importantes na vida do homem cristão, então você passa a usufruir de benefícios como este. Primeiro, liberdade para obedecer a Deus. Segundo, você é uma pessoa que alcança a justificação de Cristo. E terceiro, a santificação. João 17, 17 ao 19, Evangelho de São João, do 17, capítulo 17, do versículo 17 ao 19, olha a oração de Jesus Cristo, olha a preocupação que Jesus teve conosco e com nossas fraquezas. Observe, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A verdade que Jesus está se referindo aqui é a sua palavra. É a palavra dele. Entendeu? Esta é a verdade. A palavra verdadeira é a palavra de Cristo. Então, nós observamos que o Senhor Jesus se preocupou. Ele sabia que os discípulos tinham fraquezas. Ele sabia que eu tenho fraquezas. Ele sabia que você tem fraquezas. Ele sabia e sabe. Ele sabia não, ele sabe que nós temos fraqueza. Então, ele fez o quê? Ele fez uma oração.
antes de partir, ele fez esta oração pedindo a Deus que nos santificasse na sua verdade. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a verdade? Cristo. Então, quando nós nos aplicamos à obediência à palavra de Deus, passamos a alcançar todos esses benefícios que são disponíveis por Deus para que nós possamos alcançar esta bênção maravilhosa da restauração, da formação do nosso caráter. Quando obedecemos a Deus, entendemos que a santificação pelo Espírito Santo é um componente essencial do Evangelho para mudar o coração do homem, para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos esses fatores, passamos a viver de forma diferente. Tá bom? Então, que Deus abençoe você. Espero que este tema, que este assunto, este conteúdo tenha lhe ajudado, que você possa compartilhar. Você achou interessante? Compartilhe com outras pessoas. Não esqueça de falar com aquela pessoa que você compartilhar, que se inscreva no canal, tá certo? Para que ela possa receber as mensagens que constantemente nós estaremos postando. Assuntos que são fundamentais, assuntos que são interessantes e que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Esta é a minha preocupação, este é o nosso objetivo. Gostaria que você compartilhasse, que você também desse o seu like, que você não deixasse de acionar o sininho e que você também não esqueça de comentar, tá bom? Porque você fazendo isto, dê um joinha também, o joinha é muito importante, ajude o nosso canal a crescer para levar a palavra de Deus. O objetivo único aqui é levar a palavra de Deus. Aqui não tem questão de querer aparecer, nada disto. É fazer aquilo que podemos fazer, compartilhar a palavra de Deus, porque sabemos que essa palavra poderá ajudar alguém em algum lugar em um dado momento. Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar mais este vídeo.